De volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Nós é que agradecemos mais uma vez o convite para podermos estar aqui. Bom, a gente sempre fala das atividades, das ações da Divina Misericórdia e muitas vezes, em conversa com as pessoas, elas falam que elas até se perdem, né? Porque sempre tem uma casa nova surgindo, um projeto novo, uma atividade nova e é da rotina mesmo, né? Da comunidade, essa ideia de expandir o serviço. Perfeitamente. Você trabalha com projetos, né? Então, existem projetos que são específicos, em determinado tempo, e existem aqueles projetos que são permanentes, né? Então, desde quando nós iniciamos o trabalho, então, por exemplo, o projeto de acolhimento é um projeto permanente. Independente das casas que nós temos, e a gente sempre faz questão de frisar isso, né? Porque muita gente questiona, como você frisou, né? Por que tantas casas, né? Isso aumenta o custo. É justamente para atender à legislação. A gente procura. A gente sabe que a legislação brasileira é bastante complexa, mesmo você tentando trabalhar dentro da lei, você ainda fica um pouquinho, às vezes, a dever. Por exemplo, a separação por faixas etárias, a separação por tipo de atendimento, como, por exemplo, se é idoso, se tem deficiência, se tem alguma comorbidade, se é adolescente, se é criança, se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, se a pessoa vai simplesmente passar ou se ela vai permanecer por mais tempo. Então, isso faz com que a gente vá seccionando. E aí cada um desse tipo de atendimento é um projeto diferente que é feito, um plano, né, para que seja aprovado, para que possa ser executado. Então, por isso que muita gente nos questionou, porque nós iniciamos agora recentemente 2 projetos, né? O primeiro projeto, que a gente batizou de Convida, é um projeto voltado exclusivamente para a questão da situação de saúde, a questão sanitária. Então, ou seja, através de uma verba do governo federal, né, via município, obviamente, foi passado para que esse dinheiro fosse aplicado no atendimento para as pessoas em situação de rua, na situação em que nós estamos da pandemia. E então nós fizemos o projeto na parceria com a Secretaria de Assistência Social, que aqui nós temos que parabenizar pela atitude, e a gente percebe isso claramente na medida em que nós começamos, assim que abrimos e começamos a trabalhar no projeto, a receber telefonemas de municípios vizinhos, querendo saber como fazer, porque ainda não tinham feito. Muitos ficam receosos, né? Porque chegou a verba, como é que nós vamos gastar? Não se pode gastar de qualquer jeito, né? Nós fizemos, então, como já foi falado aqui há uns tempos atrás, todo um processo desde o mês de junho, tanto do plano, da aprovação, do cumprimento dos prazos, embora nós estejamos nessa situação, mas mesmo assim foi feito todo um processo seletivo de currículos, de entrevistas com as pessoas capacitadas para poder trabalhar. E depois de encerrado o projeto, foi feito também uma capacitação envolvendo aí vários segmentos, como as pessoas o Conselho Antidrogas, as pessoas que trabalham com os usuários, porque na maioria das pessoas que estão ali naquela situação são pessoas que têm, infelizmente, a dependência. A escolha do ponto de atendimento também, e aí, é claro, para poder tentar baixar o custo, tentamos buscar um aparelho onde nós não tivéssemos o custo com a questão do aluguel e etc., para fazer esse atendimento nesse projeto específico. E por que nós escolhemos ali a Vila Lídia, São Francisco, ali próximo ao cemitério? Porque nós sabemos que no município de Batatais é o lugar onde se concentra o maior número de pessoas em situação de rua ou outros tipos de envolvimentos, mas que estão ali necessitando desse apoio, dessa ajuda. É claro que em outros pontos do município a gente tem, mas é bem menor. Mas esse ponto foi ali colocado, porque ali tem mais gente, mas ele atende toda a cidade, todo o município de Batatais. As pessoas de outros pontos aí que estão em situação de rua, que para lá elas são atendidas. E no que consiste, depois que nós começamos a trabalhar,
Então, o que nós enfrentamos de dificuldade ou o que já houve de progresso? Nós podemos dizer que a grande dificuldade é aquela que todos nós já temos conhecimento, né? É um pouquinho da resistência por parte dessas pessoas em fazer o protocolo que se exige para isso. Então, por exemplo, no atendimento você tem o corpo técnico, né? Então, que é aquele que vai fazer a abordagem, a assistente social, a psicóloga, nós temos ali a coordenação para fazer essa abordagem a essas pessoas. E, conjuntamente com isso, nós estamos fornecendo o café da manhã e estamos fornecendo o almoço. Então, as pessoas vão lá para isso e elas são orientadas no sentido de sair daquela situação em que ela se encontra de rua para poder fazer, aí já numa parceria com a Secretaria da Saúde, né, para fazer o exame do Covid e, é claro, outras necessidades que ela apresente no momento na questão da saúde também são avaliadas. E após esse encaminhamento, né, então aí nós temos que formar grupos para cumprir a quarentena. Então, por exemplo, nós já fechamos um grupo que já está cumprindo já há alguns dias, esses 14 dias. E isso é importante destacar para a comunidade, né? Que não é um trabalho fácil, tem resistências, como o irmão coloca muito bem, e é um passo a passo, né? E que jeito que eu acho que é um caminho para que nós possamos ajudar, conhecendo o projeto e não fazendo ações que burlem o projeto. O que nós estamos tentando fazer é justamente esse trabalho da conscientização. E é claro que nós temos várias outras atividades que, não da comunidade, mas de isolados. Por exemplo, nós podemos citar aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, a Zeni faz um trabalho também de distribuição de alimentação. A Igreja Batista da Lagoinha também faz esse trabalho de distribuição. É claro que não constantemente, todos os dias, né, como nós estamos fazendo. Mas já conversamos com eles justamente na tentativa de buscar com que eles também orientem essas pessoas para que saiam dessa situação. Esse é um momento crítico, é um momento que a gente sabe, a gente ouve muito falar por aí, né? Mas o morador de rua, a pessoa que está em situação de rua não tem tal. Só que nós temos que pensar que, infelizmente, a questão de higiene, a questão da forma como vive, a questão da desnutrição, faz com que a sua imunidade seja baixa e a gente sabe que se de repente algum deles contrair o Covid-19, a transmissão em virtude da forma como vivem, ela vai ser muito rápida e isso vai ser muito triste para nós. Esse é um cuidado que nós temos e temos que pedir muito a Deus realmente para que isso não venha a acontecer. Então, essas atitudes também vêm no sentido de prevenir, da prevenção, sem dúvida. Em relação a isso, para que eles tenham uma referência. Bom, eu sei que estou correndo risco aqui, e aí eu quero aproveitar também e chamar a atenção, porque muitas das pessoas que estão ali são pessoas que estão em situação de rua, mas que possuem familiares em Batatais, possuem famílias, e muitas famílias já desistiram, muitas famílias ainda tentam, mas essa tentativa com as famílias de tentar resgatar, tirar essa pessoa momentaneamente, mesmo, eu não vou levar para minha casa porque lá em casa vai dar briga, vai dar confusão, ou porque tem um outro parente que não aceita, mas pelo menos se você vier conosco para tentar nos ajudar a fazer a abordagem no sentido de convencer a pessoa a sair daquela situação, isso vai nos ajudar muito. Nós tivemos um caso que foi feito dessa forma, que a família procurou, que a família interviu e ficou um pouquinho mais fácil para nós nesse sentido. Porque às vezes quando você faz a abordagem só com o pessoal técnico e tal, eles têm aquele receio, eles têm aquele medo, mas o que vai acontecer comigo, o que vocês vão fazer comigo, né? E a gente tem que sempre dizer, obviamente que nada é forçado, não existe nada obrigatório, mas nós temos que persistir, insistir para que a pessoa aceite. É a voluntariedade e ela tem que querer, ela tem que se mostrar assim, mostrar vontade de sair desta situação em que ela se encontra. Irmão, a gente vê isso, né? O quanto é difícil fazer essa ponte com as pessoas em situação de rua, porque é um processo gradual de reintegração. A gente tem que fazer o caminho contrário do que levou a pessoa para a rua. Exatamente, fazer esse caminho contrário que não é muito fácil. Aqui eu quero destacar, às vezes, a incompreensão
nós tivemos, no início do desenvolvimento do projeto, muitos moradores, muitas pessoas, comerciantes, que nos procuraram para reclamar. Por que nós estávamos ali? Porque iria acontecer muita aglomeração dessas pessoas, que iria atrapalhar o comércio, que iria tirar a paz. Então, a primeira coisa que a gente teve que dizer para essas pessoas, mas eles já estão aqui. Nós estamos chegando para tentar fazer um atendimento técnico. Não é curioso. Nós estamos aqui tentando tirá-los daqui, mas tirá-los de uma maneira digna, de uma maneira correta. E isso exige paciência, isso exige tempo. O projeto está previsto para ficar ali até o mês de dezembro, né? Então, ou seja, esperamos que a situação dessa pandemia vá melhorando, mas mesmo assim nós vamos estar ali. E eu tenho certeza que muitas pessoas a gente vai conseguir sim tirar dali. É claro que seria muita ousadia dizer que vamos tirar 100%, não é isso. Mas pelo menos grande parte a gente pretende fazer esse trabalho para diminuir e muito esta população que está ali nessa situação de risco e que muitas pessoas que estão, ou que moram, ou que têm o seu comércio ali, se sentem incomodadas, não sabem como agir, não sabem como fazer. Muitas pessoas perguntam, bateu na minha porta, o que eu faço? Eu tenho medo de não dar alguma coisa e essa pessoa depois vir com represálias, etc. Tal. Então a gente sempre diz assim, nós estamos ali todos os dias, então é só fazer esse tipo de orientação para as pessoas. É claro que à noite nós não estamos, né? Mas é só orientar a pessoa. Você pode procurar no centro comunitário da Vila Lídia, ali está o coordenador, ali está a assistente social, ali está a psicóloga para te atender e para te oferecer esta alimentação, para te oferecer o café da manhã, o almoço, como eu disse, para fazer esse encaminhamento seu para a questão da saúde, porque o projeto é voltado para isso. Então, as pessoas podem muito nos ajudar no sentido de estar orientando as pessoas nesse sentido. E é importante destacar uma questão, né, que acho que o irmão coloca bem. Quem utiliza o comércio ali da região já tinha o hábito de ter sido abordado uma ou mais vezes, né, com moradores pedindo ou numa situação nesse sentido. E eu, por 2 vezes, já após o projeto, já referendei o projeto. Olha, não vou te auxiliar hoje porque tem o projeto ali que serve para isso. Eu acho que é esse tipo de fala que a gente tem que começar a ter. O que a gente pede para a população, tanto aqueles que ali residem como para quem estiver passando por ali e for abordado, é no sentido de orientar. Praticamente, nós podemos dizer que quase todos eles já estão sabendo que o projeto está ali. Muitos têm receio de ir procurar, né? Então, aí você tem que tomar cuidado na hora também de tentar fazer abordagem para não criar aí uma barreira e depois essa pessoa não volte. Nós tivemos casos de pessoas que frequentou o projeto ali durante 4, 5, 6 dias e depois de uma semana é que aceitou o encaminhamento e cumprir os protocolos que que foram estabelecidos no plano de trabalho dessa passagem pelo setor da saúde, de fazer o exame e de ter esse acompanhamento, né? Então, a gente tem que ter paciência nesse sentido. Mas o que a gente pede para a população, se quer nos ajudar, e principalmente se quer ajudar essas pessoas, é calmamente dizer para elas, orientá-las, não, olha, ali no centro comunitário tem alimentação, tem pessoas que vão te atender, né? Porque a gente sempre diz, né, que a gente não deve dar dinheiro, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o dinheiro vai ser usado para outra coisa e vai só alimentar aquela situação em que a pessoa está ali se encontrando. E aí nós não poderíamos nem dizer que é assistencialismo, porque é simplesmente alimentar o vício da pessoa, porque a gente sabe o que ela vai fazer com o dinheiro que ela receber. Então, orientar no sentido de nos procurar, de procurar as técnicas que ali estão para ser atendido, para ouvir a história e para dar o encaminhamento correto, o encaminhamento certo. A Rita, com uma questão interessante, né? Muitas vezes vocês notam que esses indivíduos que chegam nesse projeto de acolhimento, né, têm perfil para uma das outras unidades e revertem para essas unidades ou tentam fazer uma reinserção para esse passo? Sim, sim. Veja bem,
É claro que, percentualmente falando, o número de pessoas que estão em situação de rua, que são do sexo masculino, é muito maior. Mulher é uma minoria, né? Não tão expressiva. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa passa pelas técnicas, ou seja, passa pela entrevista com a assistência social, passa pelo atendimento com a psicóloga, pela coordenação, onde ela vai contar ali a sua história, etc., e a gente vai tentar ver esse encaminhamento, o passo seguinte é a Secretaria da Saúde. Então, ela vai ser encaminhada para o órgão da saúde para fazer esses exames preliminares que eu falei, de modo especial o COVID. E depois disso, então, ela vai fazer parte de um grupo que vai fazer a quarentena, né? É uma casa específica para isso, onde nós fizemos todas as adaptações necessárias, exigidas aí, como a questão do uso de máscara, a questão do álcool gel, a questão de saboneteiras, então foi feito todo uma adequação no próprio refeitório, onde isolar assentos para que as pessoas mantenham o distanciamento e tudo mais. Então, todas essas providências foram tomadas. Então, a pessoa vai para essa quarentena, tá? E nesse período de quarentena, ela recebe o atendimento, aí já são de outras técnicas, não são aquelas primeiras que fizeram aquele atendimento inicial. Aí elas são passadas para outra psicóloga, passadas para outra assistência social, e outra coordenação, que aí vai fazer esse acompanhamento. Aí, por exemplo, aquilo que eu estava citando, a questão do cartão do SUS, a questão da identidade, a questão do registro civil, a questão de outros acompanhamentos médicos necessários, que aí já vai específico na UBS do próprio bairro onde está a nossa casa. E ao se aproximar o término desse 14º dia, quer dizer, a pessoa não vai poder ficar naquele local. Por quê? Porque outra turma vai ter que entrar para fazer também a quarentena. Então, aí sim, as técnicas já vão ter feito esse trabalho de verificar no perfil de cada uma de outras casas onde ele pode estar sendo encaminhado. Por exemplo, se é do sexo feminino, então nós temos a casa feminina. Se é idoso, então vai para a casa do idoso. Se está entre a faixa etária de 18 a 60 anos, aí nós temos 3 possibilidades, né? São 3 casas, ou seja, se ele apresenta algum tipo de deficiência, apresenta algum tipo de comprometimento mental leve, até leve, por exemplo, então aí nós temos residência inclusiva. Se ele não apresenta isso, não se enquadra nessa faixa etária, aí tem a outra casa que é de permanência, que é o Lar Madre Teresa, para onde ele pode estar indo, né? Ou ainda temos também uma casa na zona rural, onde a pessoa poderá também permanecer até se organizar em sua vida, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Eu sempre digo, se você for em qualquer de nossas casas hoje, se você excetuar aquelas pessoas que estão na cadeira de roda ou que têm alguma doença incurável, que não tem como mesmo sair, então você vai encontrá-la de novo. Mas se você demorar um tempo, você vai chegar, você vai ver, mas está tudo diferente que as pessoas que eu via há um tempo atrás. Por quê? Porque, graças a Deus, não é a gente querer se gabar, mas muitas das pessoas que chegam até nós, então, às vezes, às vezes tem uns que ficam 3, 4, 5, 6 meses, né? Então, passa por todo esse processo. Algumas são encaminhadas para tratamento da dependência em alguma clínica e etc. E aí, quer dizer, acontece nesse período a reaproximação com a família e a pessoa, então, vai para o tratamento. Muitas pessoas voltam para suas famílias, muitas pessoas começam a trabalhar, né? Eu acho muito bonito isso, porque, por exemplo, nós temos muitos que foram contratados, que estão trabalhando, que vieram desta situação. Então é muito bonito a gente ver. Aí a pessoa vai reorganizando a sua vida, né? Então, de outras vezes que eu vim aqui, não especificamente desses 2 projetos de agora, mais recentes, mas já ao longo da nossa história, quantas e quantas pessoas, estando conosco, regularizaram a questão da documentação,
reativou seus vínculos familiares, e mesmo não tendo como voltar para sua casa, mas quer dizer, fazendo contato telefônico ou recebendo visitas de familiares, começaram a estudar, como eu já sempre disse, né? Fazendo o curso, nós temos, por exemplo, os 5 últimos agora fazendo o curso técnico na Paula Souza, na Fundação Paula Souza, que é o nosso industrial, ou fazendo o ensino fundamental, ou fazendo o ensino médio, ou alguns já na faculdade, e depois também alguns arrumaram emprego, então aí foram trabalhar, se organizaram e pronto, e hoje tem vida independente e não estão conosco mais e sempre nos visitam e nos ajudam, porque esse é o objetivo principal, é fazer com que essas pessoas sejam reintegradas, é fazer esta reintegração na vida da comunidade, na vida da sua família, né? Aqueles que não têm jeito, infelizmente, como eu já disse, às vezes vão ter que ficar conosco mesmo, né? Mas a maioria, graças a Deus, elas saem e aí andam com suas próprias pernas. Agora, eu queria frisar bem, Luciano, eu estou dizendo a maioria, é a maioria. Só que é uma maioria anônima, porque aí você não vê mais. Uhum. A pessoa se organizou, teve quantos que casaram, tem filhos, estão trabalhando, tem gente trabalhando na usina, que felicidade, que bom. Agora, tem aqueles que, infelizmente, eles recaem, eles voltam de onde vieram, como diz outras vezes. E muitas vezes. E aí parece que ele é a maioria. Aí, né? Fica o olhar da comunidade em cima desse. Em cima daquele ali. Mas por que você não resolve esse problema aqui? É porque esse problema aqui, a solução dele não é tão simples assim como você está pensando. Existe uma série de circunstâncias que nós temos que... Eu sempre cito o exemplo que muitos aqui, batataenses, nós conhecemos, né? Por exemplo, o Jamelão, que já faz tempo que faleceu, né? A Rosana, que faleceu esse ano, né? Então, o próprio, aquele outro que faleceu, como é que ele chamava? Que tinha o cabelo todo... Ai, gente, agora... Com os dreads, né? Então, são pessoas que tinham alguns problemas, que não aceitavam, mas sempre ficavam conosco algum tempo, depois voltava, ficava conosco algum tempo, voltava. E interessante que, por exemplo, no caso da Rosana, no caso da Manuel, morreram conosco. Aquele período onde eles estavam ali doentes e que foram internados e etc. e tal, e teve todo o cuidado, toda a assistência médica necessária. Nesse aspecto, eu sempre, por onde passo, não é só aqui, mas por onde eu vou, eu sempre elogio. Batatais é muito bem servido nesse sentido. Se você verificar o número de pessoas que estão conosco e que frequentam a APAI. Então, ou seja, é uma coisa interessante, porque eles precisam da APAI, porque eu não faço o trabalho que a APAI faz. E a APAI não faz o trabalho que eu faço. Então, quer dizer, nós fazemos essa parceria. Esta semana, por exemplo, teve um que foi colocado no mercado de trabalho. Então, são coisas da APAI. Quer dizer, especificamente naquela cota que se tem das empresas. Mas então é feito esse trabalho. E a gente precisa entender isso, a gente precisa ter, às vezes, a paciência com essas pessoas, né? Então, nesse trabalho que nós fazemos, a gente sabe, é conta-gota. E nós não podemos desistir, porque um ou outro voltou, não deu certo. A gente tem que insistir que uma hora essa pessoa realmente pega o prumo e vai em frente. Irmão, a gente percebe muito essa questão, e a gente repete muito isso, né, da generosidade do batataense, sempre querendo auxiliar com as ações, com os projetos, mas que, para que se tenha efetividade, a gente tem que começar a pensar no projeto com começo, meio e fim, né? Muitas vezes a gente vê essa ação de amparar só naquele momento pontual, né? Ou com alimento naquele dia, ou de fazer uma sopa, fazer uma alimentação, mas perde esse fio do acompanhamento, que é o que de fato vai impactar. Exatamente. E isso a gente tem que fazer esta observação. Batatais é uma cidade de um povo generoso, né? Um povo que ajuda e ajuda muito, e aí eu creio que todas as outras entidades, além da nossa comunidade, devem ter o mesmo pensamento, o mesmo discurso, porque a gente sabe que se nós vivemos e sobrevivemos durante todos esses anos, é por causa dessa generosidade de cada um do povo de Batatais. Mas é preciso entender que, às vezes, você canalizar esse seu esforço, essa sua ajuda. Nós sempre falamos para as pessoas, né?
quem quiser, e isso não é só a minha entidade, várias entidades, venham trabalhar conosco, seja como voluntário, como aquele que ajuda com alguma coisa, com outra, para que a gente possa fazer aquilo que realmente deve ser feito para cada segmento específico, né? Por exemplo, vamos citar aqui, é muito comum as pessoas ligarem na comunidade ou até mesmo irem à comunidade pedir cesta básica, né? E aí o que a gente sempre diz para a pessoa que chegou conosco? Você está com fome? Você quer almoçar? Tem almoço, tem o café da manhã, dependendo do horário que a pessoa chega, ou jantar. Em muitos casos, às vezes a pessoa come, janta, etc. Mas eu preciso esclarecer para a pessoa. Falar assim, olha, a minha função não é dar cestas básicas, né? Então você vai ter que procurar o canal correto, né? Na secretaria tem projetos específicos para isso, que vão fazer justamente essa triagem, fazer um estudo de situação sobre a família que, de repente, às vezes está precisando muito mais do que cesta básica e que, tecnicamente, poderá ser ajudada, né? Porque, senão, de repente, como você frisou. Eu vou citar um exemplo aqui, me desculpe quem discordar de mim. Eu não vou dar nome ao santo, vou falar o milagre. Nós tivemos um caso, recentemente, em Batatais, de uma família, onde essa generosidade que eu estou falando, ela foi assim, principalmente pelas redes sociais, né? De doação assim às toneladas, né? E o que aconteceu? A família sumiu, desapareceu. Todo mundo se pergunta, fala assim, eu falo que eu passo na frente da casa onde a família residia. Para onde que foi? Foi para outro município fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, naquele momento ali a gente podia, tudo bem, olhando para aquelas crianças, olhando para aquela mãe, para aquele pai. Então, existem técnicos para isso, existem assistentes sociais para isso. E eles são técnicos para saber fazer o tipo de trabalho corretamente com a família, com a mãe, com a criança, etc., de onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui. Então, que de repente a gente se fala só o coração nesse momento, e ao desperdício depois, como no caso das roupas, eu sei que houve um monte de roupa lá, depois outras pessoas acabaram pegando, porque a pessoa foi embora e largou. Então, de repente, a família lá tem 2 crianças, e recebe 20 cesta básica, e aí, quer dizer, ela vai vender, ela vai... Então, por isso que a gente fala, o trabalho técnico, nesse momento, ele é importante, né? É claro, por isso que a gente diz, você quer ajudar? Vamos ajudar. Mas vamos ajudar de uma forma que aquela ajuda que você está dando, ela possa realmente fazer a pessoa progredir, tentar fazer a pessoa sair daquela situação em que ela se encontra. É por isso que existem esses canais que nós estamos aqui falando, né? O CRAS existe aí nos bairros. Esse tipo de serviço foi um serviço que não parou durante a pandemia. Os atendimentos continuam, por isso que eu disse, as nossas casas todas estão em funcionamento. Em alguns casos até ampliados no período da pandemia. Ampliaram até alguns tipos de serviços. E também uma outra coisa a dizer. Sempre nós tivemos como referência de acolhimento a casa de passagem nossa, que a gente chama de casa-mãe, que é no bairro Jardim Alvorada. Então é muito comum as pessoas irem para lá. Então, é por isso que eu faço questão de esclarecer. Não procurem, porque ninguém vai entrar por ali agora. O canal de entrada, a porta de entrada agora é o Centro Comunitário da Vila Lídia. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez não tenha nenhuma pessoa em situação de rua que esteja nos vendo agora. Mas se você, de repente, fala assim, mas eu estou aqui no Castelo, eu estou aqui no Altino Arantes, e eu tenho uma pessoa que está aqui na rua, que está dormindo na praça, que está dormindo no banco, que precisa da ajuda. Quer dizer, então essa pessoa ela tem que ser encaminhada para o Centro Comunitário da Vila Lídia. Se por acaso você não pode, você não quer, de repente às vezes nem não é conveniente, trazer essa pessoa, ou talvez se falar a pessoa não vai vir, mas se você sabe que de repente ela pode aceitar isso, você pode entrar em contato conosco que nós vamos encontrar uma forma de ir até essa pessoa, fazer essa abordagem para tentar trazê-lo para essa triagem, para que ela possa ter esse atendimento, assim como os outros também já estão tendo. Então, quer dizer, é uma forma que você vai ajudar a pessoa e vai nos ajudar, né? E não vai ficar com peso de consciência de que, de repente, todo dia de manhã, quando você vai na padaria, você vê aquela pessoa ali querendo comida, querendo um café e não tem para onde ir, etc. Então, faça isso, nos procure, pode telefonar, pode nos procurar em qualquer uma de nossas casas, pedindo que vai ter a orientação correta para a gente poder tentar ver o que a gente pode fazer de abordagem
para essa pessoa específica que não esteja aqui próximo, onde o próprio corpo técnico pode fazer. Mas, de repente, está em outro bairro, está distante, e às vezes a pessoa não tem nem condição de caminhar ou de chegar até nós aqui. Então, pode nos procurar, que nós estamos aqui à disposição justamente para isso. Perfeito. Também nessa questão do perfil do atendimento, das estruturas, a gente falava aqui no intervalo do número já das estruturas de casa, né? São 8 aqui na cidade? Isso, nós temos 8 pontos de atendimento, a gente fala 8 casas, porque são realmente casas de atendimento. Em Batatais, de acordo com isso que eu falei, então, por exemplo, se nós temos esses 2 últimos agora, que nós temos esse ponto fixado no Centro Comunitário da Vila Lídia, e onde já funcionava anteriormente a Casa Mãe, então são 2 pontos. Nós temos mais um no Jardim São Luís, que é a Casa do Idoso, a gente chama de Casa Simeão. Nós temos o Retiro Santa Paulina, aqui na rodovia Altinerantes, que já também tem mais de 12 anos, aliás, 15 anos que está em pleno funcionamento. Nós temos o Residência Inclusiva, que é onde funcionava o Lar do Idoso da maçonaria antigamente, que hoje é um projeto específico da Residência Inclusiva. Nós temos essa não é casa de atendimento, que é o Centro de Espiritualidade Claré, e nós temos o Lar Madre Teresa, que é permanência, né, que totaliza os 7, e a Casa Feminina, que nós tivemos aí que, para poder fazer esse local funcionar o projeto, nós acoplamos ali, dividimos no prédio, então algumas mulheres hoje estão também na FEBEM, tendo ali o seu atendimento. E aqui na Casa Mãe, para a quarentena, nós dividimos um espaço específico, um alojamento feminino e outro alojamento masculino. Então, é uma casa que atende os 2 públicos, né? Então, isso aí perfaz o total de 8 casas, né? Em São Carlos, nós temos 3, uma que está no centro da cidade, que também foi em virtude da pandemia para atender aqueles moradores que estão ali no centro, da emergência, e as outras 2 que já são de permanência, né? Inclusive uma fica numa chácara. E em Marília nós temos um ponto de atendimento, né? Que é a Casa São Mateus 25, onde nós temos alguns irmãos que trabalhavam conosco aqui em Batatais e que foram deslocados para a cidade de Marília e trabalham lá hoje no atendimento. Eles estão com 8 acolhidos porque a casa é pequena, ainda está em fase de estruturação, mas que já está atendendo também as pessoas em situação de rua. Perfeito. Algumas pessoas aqui questionando a respeito, irmão, saindo um pouquinho do assunto, né, da programação religiosa para esse mês, se tem alguma coisa focada aí no Dia dos Pais. Sim. Aqui no caso em Batatais, vocês já podem estar acompanhando pela TV Educadora, né, a novena do padroeiro da cidade, o Bom Jesus da Cana Verde, que a festa se celebra agora no dia 6 de agosto. E nós temos aqui, na nossa região, a certeza, uma vez que nós estamos no vermelho, como diz o outro, então nós não vamos pular para o verde ou para o azul direto, a gente vai pedindo a Deus para ir aos poucos, passando para o laranja, para o amarelo. Então, obviamente que nós podemos quase que antever que este mês de agosto nós não teremos as nossas igrejas abertas para celebrações, como já estamos vendo em alguns lugares. Então, as nossas paróquias têm se esmerado, têm feito o esforço para poder levar a Santa Missa e alguns momentos de oração e outros momentos mais, através das redes sociais, aí, do Facebook, YouTube, etc., web rádio. E nós, então, por exemplo, pegando um exemplo aqui da paróquia Santa Rita, a gente sempre teve, no Dia dos Pais, que é o segundo domingo do mês, a gente sempre fazia no sábado, que antecede o Dia dos Pais, à tarde, uma missa campal dentro do cemitério. E depois, no domingo, às 9h30 da manhã, também uma missa campal. E dava lá centenas, quase milhares de pessoas que participavam. Era muito grande a participação dos fiéis nessas 2 missas dedicadas aos pais falecidos. E também nas outras missas, à noite, principalmente na igreja, se fazia uma homenagem aos pais vivos e sempre rezando também pelos pais vivos, obviamente. Esse ano nada disso vai poder ser feito em virtude da pandemia que está aí. Então, o que nós vamos fazer? No sábado, dia 8, né, de agosto, às 17 horas, você poderá acompanhar, o horário permaneceu o mesmo, é à tarde, não vai ser à noite, vai ser à tarde, você poderá acompanhar a missa pelos pais falecidos, né,
através das redes sociais da Paróquia Santa Rita de Cássia. Você pode ligar na secretaria também e marcar para os seus pais falecidos, pelos seus antepassados, né? O avô, o pai, o sogro. Você pode marcar, você liga lá, você vai ter toda a orientação para esses nomes estarem sendo lidos no dia da missa. E no domingo, que era 9h30 no cemitério, também será 9h30 no estúdio, mas quer dizer, você da sua casa vai poder estar acompanhando e também marcar as suas intenções para os seus pais falecidos. Então, nesses 2 dias e nesses 2 horários, a paróquia vai estar rezando pelos pais falecidos, e você que tem o pai falecido poderá. Mas também rezaremos, é claro, pelos pais vivos, já que a igreja não vai poder estar aberta à noite para fazer aquela missa para os pais que estão vivos. Então você pode também marcar a sua intenção, você pode rezar, você pode nos acompanhar aí rezando conosco. O mês de agosto para a nossa igreja é o mês das vocações, é o mês que você celebra o dia do padre, você celebra o dia do diácono, é o mês que nós, esse fim de semana seguinte agora, quando a gente fala dia dos pais, a igreja reza pela família. É a vocação a ser família. Nós temos a Semana da Família, né? Que as nossas famílias aí passando muitas dificuldades nesse momento no nosso país, dificuldade de todo tipo, de desemprego, de falta, então é muita coisa que a gente precisa rezar pelas nossas famílias. Depois, no terceiro final de semana, nós celebramos a vida consagrada, né? Aquelas pessoas que se dedicam, que se entregam, né? E nós estamos vendo aí tantos agora falecerem, né, infelizmente, porque às vezes trabalham na área da saúde, na área da assistência, na linha de frente, e infelizmente acaba aí contraindo o vírus. E no último final de semana, os leigos e leigas, principalmente os catequistas, né, aquelas pessoas que trabalham na igreja. Então o mês de agosto é todo esse mês vocacional, onde a gente reza pelas pessoas vocacionadas, chama a atenção, todo mundo tem o seu lugar, né? Você vai pensar que vocação é ser padre, não. Vocação, ela pode ser a profissional, ela pode ser artística, e no caso da religiosa, você vai escolher aquilo que você sente bem fazendo para ajudar a construir o reino de Deus, tornar esse mundo um pouquinho melhor. A gente diz assim, colocar a mão na massa, né? Trabalhando para que os nossos irmãos e irmãs possam ter uma vida melhor, para que a paz possa reinar, a gente construir um mundo melhor. Bom, vamos ver se a gente consegue também, né, talvez nesse período, parcerizar de novo para alguma transmissão dessas ações, para dar acesso também às pessoas aí que não têm a ferramenta online. Seria muito bom, né? Porque tem muita gente que... É que, de repente, nós temos, Luciano, então a gente acha fácil falar para todo mundo entrar online e tal. Gente, não é bem assim. Nós vimos o trabalho que a Secretaria de Educação, que o pessoal está tendo a questão das escolas, porque tentaram, num primeiro momento, achar que podia fazer tudo online com as crianças. Aí descobriram que a maioria das casas tem Wi-Fi. Pouquíssimas casas hoje têm telefone fixo. Também para colocar isso, e a fibra ótica, a gente sabe que não é tão barata assim para colocar, para pagar a mensalidade. Então, muitas famílias não têm isso. Celular, tem celular. Tem, mas às vezes não tem condições, é um celular que não vai dar acesso necessário, etc. E tal. Então, se pudermos, Luciano, fazer essa parceria para fazer a transmissão aí de uma missa dos pais, seria muito importante para que você, às vezes, não tenha esse acesso ao Wi-Fi, não tenha aí o telefone que eu estou falando, o 4G, o 5G, então que você possa acompanhar pela televisão, porque a gente sabe que a educadora entra em todos os lares em Batatais. Irmão, quero agradecer sempre a presença, parabenizar pelos projetos, parabenizar a toda a equipe, né, que tem se esmerado tanto aí para essas realizações, e sempre deixar o apelo, né, para que as pessoas procurem conhecer esses projetos e procurem levar a sua ajuda aos projetos e não diretamente às pessoas, justamente porque eu tenho certeza que a gente consegue uma ação mais efetiva, né? Ou se quiser levar a ação diretamente, procure os projetos para se informar melhor a respeito dessas pessoas, porque os projetos têm aí toda essa triagem realizada e a gente vai ajudar com mais eficiência, né? Não vai ser uma ajuda pontual, mas tenho certeza que vai ser uma ajuda que vai possibilitar que essa pessoa saia da condição de rua. Obrigado pela participação. Nós agradecemos, Luciano, e principalmente agradecer você e a toda a família aqui da TV Educadora. Foi feita aqui a divulgação da nossa live, foi realizada, que é justamente isso que você está falando, né? Juntaram lá vários músicos da cidade, de várias igrejas, de vários bairros, e fizeram essa live, não foi a comunidade que fez, foram eles que fizeram em prol da comunidade,
e nós tivemos mais de 1000 visualizações, tivemos muitos acessos e muitas doações que ainda está sendo contabilizado, não terminamos ainda, principalmente empresários, pessoas doando cesta básica, fazendo as suas doações, justamente para canalizar para esse sentido. É o que você acabou de falar, né? Para nos ajudar. Então, Deus lhe pague, você que colaborou, você que participou, que Deus os abençoe, e todo aquele grupo da Renovação Carismática que nos ajudou nesse momento. Muito obrigado e Deus os abençoe.